Olá, nesse vídeo eu vou estar explicando sobre os benefícios em espécie apresentado por mim, Ana Beatriz. Bom, um benefício em espécie é um tipo de ajuda que no contexto da Previdência Social pode ser por meio de um auxílio, aposentadoria ou pensão. E esse benefício vai ser pago diretamente ao beneficiário, que pode ser por natureza previdenciária, né, para quem ali contribuiu para a Previdência, ou de natureza assistencial, para aquelas pessoas que não contribuíram, mas têm direito a algum tipo de auxílio, né, ou benefício. E quando se fala em auxílio, benefício em espécie, essa espécie são códigos utilizados internamente pelo sistema do INSS e pode ser encontrado ali pelo aplicativo do Meu INSS, que quando entra ali pelo portal Gov, né, e tudo mais. Bom, começando pela aposentadoria por tempo de contribuição, que é a espécie 42, a aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício previdenciário onde o segurado tinha que comprovar um tempo mínimo de contribuição para que ele poderia fazer jus a esse benefício, independentemente da idade. Porém, após a reforma em 2019, esse tipo de aposentadoria foi extinto para quem começou a contribuir a partir do dia 13/11 de 2019. E para quem já contribuía antes dessa data, foram criadas algumas regras de transição, que são regras de pontos, que é tempo mais idade, idade mínima progressiva, pedágio de 50% ou 100%, e regras específicas para trabalhadores e pessoa com deficiência. Agora, a aposentadoria por idade, que é a espécie 41, a aposentadoria por idade é um tipo de aposentadoria onde o segurado tem que comprovar que atingiu uma idade mínima e também a um tempo mínimo de contribuição para que possa ter direito a esse benefício, né, previdenciário. E aí, a partir da reforma de 2019, veio algumas regras que são para os homens e para as mulheres, onde para as mulheres tem que ter 62 anos mínimos, mais mínimo de 15 anos de contribuição, e para os homens são 65 anos mínimo de idade, mais 15 anos também mínimos de contribuição, para ter direito a esse tipo de aposentadoria. Bom, agora a aposentadoria por invalidade, que é a espécie 32. Bom, a aposentadoria por invalidez é um benefício devido ao trabalhador que ficou permanentemente incapaz de exercer a sua atividade laborativa, ou seja, aquele trabalhador que não tem como mais exercer as suas atividades que ele fazia e também não pode exercer uma outra função. E aí, ele não pode ser, né, reabilitado a outra profissão, e essa condição vai ser analisada pela perícia médica do INSS. E após a reforma, né, também de 2019, esse benefício passou a ser chamado por aposentadoria por incapacidade permanente e que ficou com a espécie de número 92. E alguns requisitos para concessão desse tipo de aposentadoria é a incapacidade permanente do segurado, né, do trabalhador, qualidade de segurado ou está contribuindo ou dentro do período de graça, e uma carência de 12 contribuições mínimas mensais. Agora, a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria que é concedido a trabalhadores que durante ali a sua atividade laborativa estava dentro de um ambiente que tem agentes nocivos, que são os físicos, biológicos ou químicos, né? E aí ele deve comprovar que estava ali trabalhando em um ambiente perigoso, insalubre, de forma habitual e permanente. E quem tem direito, né, a esse benefício, que são os trabalhadores, esse tipo de aposentadoria.
tem que comprovar a exposição, né, habitual e permanente nesses ambientes insalubres, que vão ter que comprovar por meio de documento que se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, que também é conhecido como PPP, e ter a qualidade de segurado, está contribuindo ou dentro do período de graça. Agora eu vou falar sobre o auxílio acidente, que é a espécie 36, onde o auxílio acidente é um benefício de natureza indenizatória que vai ser paga, né, ao trabalhador, ao segurado do INSS, que por conta de algum acidente acabou ficando com algumas sequelas permanentes que vão reduzir a sua capacidade laborativa de trabalho, mas que não vai impedir que ele continue exercendo as suas funções, não vai impedir que ele continue trabalhando. E essa situação também vai ser avaliada pelo perito médico federal, né? E o cidadão que vai requerer esse tipo de auxílio, ele tem que ter qualidade de segurado na época do acidente, né? Quando ele sofreu o acidente. Ser filiado também à época do acidente. E para esse benefício não há necessidade de cumprimento de período de carência. E quem não tem direito ao benefício são os contribuintes individuais e os contribuintes facultativos. Agora eu vou estar falando sobre o auxílio doença, que tem como espécie 31. Bom, o auxílio doença, chamado também agora por auxílio por incapacidade temporária, é um tipo de auxílio que vai ser concedido a trabalhadores, né, pelo INSS, que vão ficar incapacitados para exercer as suas atividades laborativas por mais de 15 dias, que podem ser devido a algum tipo de doença ou acidente, onde os primeiros 15 dias vai ser pago pela empresa e o resto dos dias vão ser pagos pelo INSS. E bom, alguns requisitos para ter direito a esse tipo de auxílio é possuir qualidade de segurado, né, o empregado, e comprovar em perícia médica a sua incapacidade temporária, que vai se perdurar por mais de 15 dias. E em regra também cumprir carência de 12 contribuições mínimas mensais. Agora sobre o auxílio doença acidentário, que tem como espécie 91, o auxílio doença acidentário é um benefício do INSS para quem fica incapacitado por motivo de doença ou acidente ocupacional. Então, vai ser pago pelo INSS, né? E tem como objetivo garantir a renda ao trabalhador durante o período que ele fica ali, né, incapacitado. Então, durante esse período, o INSS vai pagar, né, ao trabalhador o auxílio. E quem tem direito a esse auxílio são trabalhadores que são empregados avulsos, em alguns casos também segurados especiais. E é necessário, né, ter a qualidade de segurado durante ali do período do seu acidente ou doença ocupacional, e não exige carência, diferentemente do auxílio doença comum. Agora eu vou estar falando sobre o auxílio reclusão, que tem como espécie 25. O auxílio reclusão é um benefício, né, que vai ser pago ao dependente do segurado que está preso em regime fechado. Ou seja, aquele segurado que está preso em regime fechado, seus dependentes, que pode ser o seu companheiro, companheira, cônjuge, filhos ou pais, vão ter direito a receber esse auxílio do INSS. E quais são os requisitos também, né, do segurado? Ele estar preso, né, em regime fechado, não pode estar em regime semiaberto ou aberto ou prisão domiciliar. Tem que ter a qualidade de segurado durante, né, no momento ali da sua prisão. Não pode estar recebendo nenhum tipo de auxílio, algum benefício previdenciário ou auxílio doença. E o auxílio também, ele tem algumas hipóteses de como ele vai ser encerrado. Por exemplo, em fuga, né, do segurado, em progressão no regime para o aberto ou semiaberto, e também para os seus dependentes, o benefício pode ser encerrado quando o seu filho atingir 21 anos, exceto se for comprovado que ele tem algum tipo de doença
física, mental ou ser inválido, e também para o seu cônjuge ou companheira por meio do divórcio. Agora eu vou falar sobre a pensão por morte, que tem como espécie de número 21. A pensão por morte é um tipo de auxílio também previdenciário que também vai ser pago ao dependente, né, do segurado falecido ou que tenha sido por morte presumida. Quando for por morte, for comprovado ali, pode ser por meio da certidão de óbito ou por morte presumida, que é quando o segurado vai estar ausente por mais de 6 meses. E aí, por meio da sentença, o juiz vai declarar a sua morte presumida. E aí, o seu dependente vai ter direito, né, ao benefício. E aí, existem 3 classes, né, de dependentes, onde a primeira classe vai incluir o cônjuge, companheiro e os filhos. A segunda classe vai ser os pais e a terceira classe vai ser os irmãos. Agora eu vou estar falando sobre o auxílio inclusão, que é um benefício assistencial também, né, pago pelo INSS, que é concedido para pessoas com deficiência grave ou moderada. E também para essas pessoas que têm deficiência, né, tem que estar recebendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e também que trabalhe ou comece a trabalhar e que receba até 2 salários mínimos. Agora eu vou estar falando do salário maternidade, que tem como espécie de número 80. O salário maternidade é um benefício também, né, pago pelo INSS para aquele trabalhador que por algum motivo vai ter que se ausentar por um tempo das suas atividades laborativas, que pode ser por motivo de parto, né, do nascimento do seu filho, por aborto não criminoso, por adoção ou por guarda, né, judicial para fins de adoção. E esse tempo que o trabalhador vai ficar ausente vai depender conforme o motivo que se deu, que vai ser 120 dias no caso de parto, 120 dias no caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção, 120 dias no caso do natimorto, 14 dias em caso de aborto não criminoso, e não exige carência, também estão isentos de carências, né, para os trabalhadores empregado doméstico, entre outros. Agora eu vou estar falando sobre o salário família, que tem como espécie de número 71. O salário família é um benefício previdenciário pago mensalmente aos segurados, né, empregados, inclusive também os domésticos e trabalhadores também avulsos de baixa renda, para auxiliar na manutenção dos seus filhos ou seus dependentes, né, menores de 14 anos. E o valor vai ser de R$ 65,00 por dependente, e também para quem receba até R$ 1.906,04. E não exige carência, porque é devido independentemente do tempo de contribuição por ter o caráter alimentar. Agora, por fim, eu vou estar falando do seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um dos benefícios da Seguridade, né, Social devido a trabalhadores que são, né, demitidos sem justa causa e tem como objetivo, né, garantir a assistência financeira durante esse período que o empregado ele é demitido sem justa causa. E também como um ponto importante, esses trabalhadores, eles não podem estar recebendo qualquer tipo, né, de benefício previdenciário de prestação continuada, com exceção do auxílio acidente, do auxílio suplementar e do abandono, né, de permanência do serviço, somente em situações em que ele foi, né, demitido sem justa causa.